como é que vocês estão? Meu nome é Yasmin e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal do Books and More. E no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês aí um pouquinho sobre o meu gênero favorito, que é investigação criminal, romance policial. E aí eu vim indicar alguns autores e alguns livros que eu conheci este ano e que assim, eu já quero todos os livros desses autores na minha estante, porque assim, eu fiquei super envolvida pela escrita, eu gostei bastante da história. Então eu vim indicar aí também para vocês, porque quem sabe vocês também não ficam apaixonados por esses autores. E aí o primeiro autor que eu conheci esse ano e que é muito famoso e eu sempre vi o pessoal comentando, mas esse ano foi esse livro foi o meu primeiro contato com ele, mas eu já quero os outros também porque gostei muito da história. É o autor Robert Brindza. Esse aqui é o livro Sangue Frio dele, mas ele publicou outros como A Garota no Gelo, Uma Sombra na Escuridão, Sob Águas Escuras e O Último Suspiro, pelo menos é o que tem aqui atrás. E até onde eu sei, tem a mesma detetive que é a Erica Foster, e que, gente, este ano eu descobri que existe muita detetive nessas histórias criminais aí, que estão arrasando, porque vários desses livros aqui a gente vai ter como personagem principal aí detetives que são mulheres, então assim, muita representatividade. Mas enfim, aqui a gente vai conhecer a história, a gente vai conhecer um crime, na verdade, quando um corpo é encontrado mutilado dentro de uma mala num rio, e aí a Erica Foster é chamada para tentar aí desvendar o que realmente aconteceu, porque alguns dias antes, né, algumas semanas antes, teve um crime muito parecido, que ainda não foi desvendado, então ela vai precisar entender se esses dois crimes estão ligados, né, ou se são, assim, se é coincidência. Então a gente vai ficando aí cada vez mais enrolados nessa história junto com a detetive, tentando entender o que realmente aconteceu, conforme alguns fatos são esclarecidos pra gente. Então, assim, você fica o tempo todo tentando desvendar quem que é o assassino, e eu gosto muito de livros assim. Outra autora que eu conheci este ano foi a Christina Olson. Vocês vão ver que tem muita editora Gutenberg neste vídeo, mas enfim, aqui a gente vai conhecer a história de uma criança que tá desaparecida, né? Ela foi pega num trem. E aí a detetive, que também é uma mulher, na verdade analista criminal, é a Frederica. A Frederica, ela é chamada para tentar desvendar o que realmente aconteceu nesse trem, e por que a garotinha foi levada, e eles precisam correr contra o tempo para tentar salvar a menina com vida, sabe? É um livro, assim, super envolvente. Esse aqui é o livro Indesejadas, mas assim como o outro, tem mais dois livros que tem como personagem principal, até onde eu sei, a mesma analista criminal, que aí a gente vai ter Silenciadas e Desaparecidas. Então, sim, fiquei super empolgada. A escrita da autora é super envolvente, você também vai ficar tentando aí desvendar e tentando entender o que tá acontecendo. Então é uma ótima indicação para quem gosta de investigação criminal. E eu já quero comprar os outros dois livros dessa autora para eu ler, porque fiquei super envolvida e eu gostei muito da Frederica, sabe? Foi uma mulher, assim, muito forte, que eu gostei bastante. Outra autora, olha as mulheres aí dominando a cena, que eu conheci este ano é a Angela Marsons. Eu já tinha ouvido o primeiro livro dela, né? Não lido, mas eu já tinha visto na internet, ouvido falar, que é Gritos no Silêncio, que também já está na minha wishlist da Amazon, que aliás, se vocês quiserem conferir, o link para ela tá aqui embaixo. Esse daqui é os Jogos Malignos, e aqui a gente vai ter a história de um estuprador que é encontrado morto, e a inspetora Kim Stone, eu tenho que olhar os nomes, porque eu não lembro realmente, mas essa inspetora, ela é uma detetive, obviamente. A detetive Kim Stone, ela é chamada, ela e sua equipe, para tentar desvendar o que aconteceu com esse estuprador. Só que ao mesmo tempo acontece aí que eles descobrem uma rede de pedofilia. Então esse aqui é um livro bem pesado em relação a isso. Ele trata muito sobre esse assunto, até porque, enfim, é um estuprador que né, a vítima, é o estuprador que é a vítima da história. Então a gente vai tentar entender o que realmente está acontecendo. E é um livro super envolvente, mas também tem essa pegada um pouco mais pesada. Outra autora que eu conheci este ano e que eu quero ler outras coisas dela é a Lisa Gardner. Eu já tinha ouvido falar dessa mulher também. Ela escreveu Bem Atrás de Você.
E esse aqui é A Garota Desaparecida. Vocês já devem ter me ouvido falar sobre esse livro, porque, enfim, quando eu terminei de ler, eu enalteci este livro, porque eu achei muito envolvente. Aqui a gente vai conhecer a história da Flora, que passou mais de um ano em cárcere, trancafiada, né, sequestrada, e aí ela passou diversas coisas, fome, estupro, enfim, diversas coisas pesadas, e até que ela consegue fugir. Aí a história nesse livro aqui se passa 5 anos depois, com ela tentando se adaptar à sociedade, depois de passar mais de 400 dias em cárcere aí, tentando se adaptar à sociedade e tentando aprender novamente como lidar com as pessoas, como conversar com as pessoas depois do trauma que ela viveu. Só que ao mesmo tempo acontece um outro crime que pode estar ligado à Flora, então a investigadora Warren, Didi Warren, é o nome da detetive, eu não lembrava, mas ela vai ir atrás da Flora para tentar entender como que ela está conectada com esse novo crime. Então é uma história que a gente vai conhecendo um pouco sobre o tempo que a Flora passou em cárcere e também sobre esse novo crime. Então, na verdade, aí são 2 crimes paralelos que podem estar conectados de alguma maneira. Então, é um livro bem interessante que eu devorei, assim, por mais que ele tenha mais de 300 páginas, é um livro que eu devorei. E ele também é bem pesado por se tratar de estupro, por se tratar de sequestro, então pode vir a ter alguns gatilhos. Na verdade, assim, gente, a maioria desses livros aqui, eles tratam de temas pesados, tá? Seja estupro, sequestro, assassinato. Então, se você não gosta de livros assim, se você não consegue se dar bem com livros assim, ou se por algum motivo você achar que pode ter algum gatilho pra você, não leia. Embora eu indique esses livros, porque eu gosto muito, mas não foi um gatilho pra mim. Então, tomem cuidado, analisem certinho a sinopse dos livros, porque como são livros de investigação criminal, eles tendem a ser um pouco mais pesados. Porque são livros que são realmente focados no crime, no assassinato, no sequestro. São livros que são realmente focados nisso, em tentar desvendar o que está acontecendo. Então, tomem cuidado com esses livros, tá? Uma autora que eu conheci também... Olha, gente, tem muita mulher aqui, né? Acho que só tem 2 homens. Olha aí que beleza. Uma autora que eu conheci também foi a Kanai Minato. Ela escreveu Confissões. Eu ainda não li esse livro, mas eu gostei bastante de Penitência. Ela tem uma escrita diferente das outras, que eu já tinha conhecido, que a gente vai ter só 5 capítulos, basicamente, e cada capítulo ele é narrado pelo ponto de vista de uma personagem diferente. Então, só que todas elas tratam do mesmo assassinato que aconteceu, só que com perspectivas diferentes. Então aqui a gente vai conhecer a história de 5 garotas, né? Que há 15 anos atrás, uma delas foi assassinada, né? Aos 10 anos. Uma delas foi assassinada na escola, né? E essas outras 4 meninas estavam brincando junto com ela. E elas viram quem era o assassino, mas elas não conseguiram se lembrar do rosto, nem da voz, nada. Elas não conseguiram, simplesmente a mente delas apagou, assim, o rosto do assassino. Então, por conta disso... o assassino nunca foi pego, porque as únicas testemunhas que tinham ali não se lembravam, não conseguiam identificar. Então, assim, foi uma história que abalou muito a cidade pequena onde se passa essa história, mas essas meninas também foram muito julgadas, né? Principalmente pela família da menina que foi morta, por não se lembrarem do assassino. Então, é uma história que fala muito sobre perdão, uma história que fala muito sobre recomeços. E aí, depois de 15 anos que tudo isso aconteceu, né, elas acabam tendo que enfrentar de novo essa história do assassinato, porque já vai prescrever o crime, né, então ninguém mais vai investigar, e eles não conseguiram encontrar o assassino ainda. Então elas precisam tentar e relembrar o que tá acontecendo para ajudar a mãe da menina que foi morta a entender, porque a mãe também não perdoa as meninas, por elas não se lembrarem. Enfim, é todo um rolo aí, mas no final faz sentido. No final é um livro que mexeu bastante comigo, porque enfim, é assassinato de uma criança, e aí a gente vai ver outras crianças que tiveram que crescer com tudo isso, tiveram que crescer com a imagem da melhor amiga morta. Então assim, é bem tenso, como eu falei, vai tratar sobre perdão, porque elas não conseguem se perdoar por não lembrarem o rosto do assassino.
Então, vai tratar muito sobre perdão, sobre investigação criminal, obviamente, mas também sobre, tipo, seguir em frente, sabe? Então, reconciliação, porque, enfim, elas não mantiveram contato depois de que tudo isso aconteceu. Mas é um livro envolvente, mas como eu falei, tem uma narrativa um pouco diferente. E por conta disso, por conta de se tratar da mesma história, todos os capítulos, só com uma perspectiva diferente, acabou sendo um pouquinho repetitivo pra mim. Mas nada que me atrapalhasse, nada que atrapalhasse a nota que eu dei pra esse livro, tá? Enfim, gostei bastante da história, gostei bastante da escrita da autora. E aí, o último livro que eu quero contar pra vocês, que eu indico, que eu conheci esse autor esse ano, foi o autor John Douglas. Ele é um detetive do FBI, né? Ele trabalhava pro FBI. E aí ele teve muito contato com serial killers reais, tá? Então aqui a gente vai ter uma história real, tem até uma série Mindhunter chamada na Netflix, que é baseada nesse livro aqui. Então aqui a gente vai ter contato com casos reais, que pode ser ainda mais pesado pra quem tem algum tipo de problema, né? Pra quem pode desenvolver algum tipo de gatilho lendo esses livros, né? Porque aqui a gente vai ter casos reais e que quando a gente fecha o livro a gente fala isso tudo realmente aconteceu e é de uma maneira tão fria, de uma natureza tão assim horrenda, sabe? E você fica imaginando como é que um ser humano é capaz de fazer isso com outro ser humano, sabe? Então, o John Douglas, ele tem uma escrita super envolvente, ele tem uma parte técnica, ele vai ensinar sobre como é a mente de um serial killer, né? Tudo que ele aprendeu durante esse tempo de pesquisa que ele teve. Então tá tudo aqui, é um livro interessante, é mais técnico e que vai trazer casos reais. Então é um livro mais tenso que os outros, pra mim, pelo menos. Então eu demorei até um pouquinho mais pra ler esse daqui, por ser casos mais pesados que outros, sabe? Mas também é uma ótima indicação pra vocês. Eu já li também outro livro dele esse ano, que são Novos Casos, né, de Mindhunter, que é de frente com o serial killer, mas também é muito bom. Então fica aí mais uma indicação pra vocês de livro e de autor de investigação criminal. Então esses são os livros e autores que eu gostaria de indicar pra vocês. Deixa aqui nos comentários se vocês já conhecem alguns desses, que livro vocês também me indicam, que autor vocês me indicam que escreve aí um bom romance policial. Deixa aqui nos comentários que eu adoro anotar as indicações que vocês me dão. Não se esqueçam de me seguir nas outras redes sociais, os links estarão aqui na caixinha de descrição. Então deixem o like no vídeo, o seu comentário, claro, e também não deixem de mostrar esse vídeo para um amigo que gosta desse gênero, que se interessa por esse gênero, que quer conhecer alguns autores diferentes. Não se esqueçam também de se inscrever no canal, que isso ajuda muito no crescimento. Então, um beijo para todo mundo e até o próximo vídeo.